E os fariseus disseram: Este homem que te curou é pecador, porque fez isso dia de sábado. E o ex-cego disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, João capítulo 9. Não saia daí. Aproveite, se inscreva no canal, compartilhe com a família, com os amigos, com a célula, com a congregação. Nós estamos lendo e explicando a Bíblia Sagrada, a Bíblia toda. Já lemos uma vez, e esta é a segunda série da leitura da Bíblia Sagrada ao vivo, lendo e explicando. Glória. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos ao capítulo 9 de João. Nós seguiremos esse cronograma, que é o mesmo da primeira leitura. Depois do Evangelho, nós vamos para as 3 epístolas, depois para Mateus e depois Gênesis, uns 50 capítulos, e Êxodo. Vamos lá. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Viu um homem cego de nascença. Esse episódio aqui é inédito, porque até aqui nós vimos Jesus curando vários cegos, várias pessoas, mas este é cego de nascença. Tem um diferencial aqui. É o único mencionado aqui nas Escrituras Sagradas, pelo menos que eu lembro nesse momento. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, Rabi é mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja que o homem tem sempre uma tendência a querer denegrir a imagem de alguém ou a querer jogar a pessoa na lama e querer atribuir aquilo a uma outra pessoa, né? A culpa aos outros. Quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? A resposta de Jesus. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Que resposta interessante e abençoada. Foi assim para que se manifeste nele a glória ou as obras de Deus. Ou seja, foi permitido que acontecesse para que o milagre fosse feito e todos reconheçam que eu sou o enviado de Deus, né? Ele está aí, veja, aquele cego estava ali de nascença, já em uma certa idade, e Jesus está dizendo que ele está ali para um propósito. Ele estava ali aguardando esse dia que Jesus passaria. Que coisa, né? Nós, da geração do século XXI, somos imediatistas. Nós queremos um milagre urgente. Mas aquele cego era um cego de nascença e ficou ali aguardando. É claro que ele não sabia disso, mas Jesus sabia e ele estava ali aguardando o dia certo do milagre. A figueira estéril também estava ali para aquele fim, mas ela não deu fruto e Jesus amaldiçoa porque ela teve uma única oportunidade na vida de dar um fruto para o próprio Criador de todas as figueiras, né? Esse cego foi abençoado porque Jesus disse que isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Bem, noite na Bíblia é sinônimo de problema, é sinônimo de medo, sinônimo de trevas. Noite na Bíblia é sinônimo de dificuldade, né? Noite na Bíblia é sinônimo de tempo ruim. A noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus repete o que falou no capítulo anterior. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tendo dito isso,
cuspiu na terra, eita, peraí, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Peraí, pastor João Neto. Se é hoje, o Senhor Jesus estava processado, né? Se é hoje, muitos iriam contestar esse milagre de Jesus. Fez lodo, tacou nos olhos do cego. Servidos o café? Da irmã Márcia? Então, fez lodo e untou os olhos do cego. Que método, hein? Jesus não tinha um método específico para curar. Teve um cego que ele disse, veja, teve esse que ele cuspiu, fez lodo, teve outro que ele colocou os dedos, teve um surdo que ele colocou os dedos nos ouvidos, e teve gente que ele curou e disse, eu não vou lá não, que eu estou atrasado para o culto, no monte. Vai e a tua filha está curada. E quando o homem chegou lá, a filha estava curada. Outros ele foi, como foi a filha de Jairo, ele fez questão de ir. Então Jesus não tinha método, ele fazia do jeito que ele queria. E disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé. Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Observe que ele não viu na hora. Observe que ele não ficou curado na hora do lodo. Significa que ele continuou crendo. Isso é importantíssimo. Ele não contestou que aquele lodo, ele cuspiu, né? Ele não contestou. E por isso ele recebeu o milagre. Olha o texto, o que diz? Diz que ele foi, se lavou, ou seja, ele creu, né? E voltou vendo. Muitas pessoas deixam de receber o milagre porque contestam os métodos de Deus. Deus age do jeito que ele quer, usa quem quer, na hora que ele quer, né? Ele usou urubus, usou a jumenta de Balaão, ele usa quem ele quer, na hora que quer, do jeito que ele quer. Então ele mandou se lavar daquele cuspe, daquela lama feita de cuspe, e voltou curado. Aleluia. Muitos não estão dispostos a passar por um processo que gera o milagre. Esse cego de nascença ficou famoso, voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este. Outros diziam, parece com ele. E ele mesmo dizia, sou eu, gente. Vocês não estão me conhecendo, não? Sou eu. É que eu agora não sou mais cego, eu agora sou ex-cego. Aleluia. Eu era cego, mas agora eu vejo. A multidão é sempre confusa, né? E a multidão ficava debatendo se seria ele mesmo. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Como pode isso? Você era cego de nascença. Tu não é filho de fulana de tal, né? Como diz o mineiro, o pessoal do Nordeste. Você não é filho de seu fulano? Sim, sou eu mesmo. E como abriram-se os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus, eu já preguei sobre esse tema, o homem chamado Jesus, fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Ou seja, eu não contestei. Eu fui, lavei-me e vi. Eu não fiquei constrangido dele ter cuspido. Era o Filho de Deus. Ele cuspiu, fez lodo, eu fui, lavei-me e vi. Aleluia. Que coisa gloriosa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 12. Disseram-lhe, pois, onde está ele? E na altura do campeonato, o ex-cego disse, não sei. Eu fiquei tão feliz com a cura, né? Saí pulando, eu nem sei onde ele está. Levaram, pois, aos fariseus, porque dantes era cego. Bem, fariseus era o suprassumo da santidade, se achavam mais santos que todo mundo, né? E então eles levaram os fariseus para ver qual seria a opinião dos fariseus.
E era sábado quando Jesus fez lodo e abriu os seus olhos. Eita, Jesus, aí é problema, né? Aí é problema. Era sábado, o dia que Jesus fez lodo e abriu os seus olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Havia dissensão entre eles. O fariseu, o religioso, o tapado, que só vê assim, né? Ele sempre tem dificuldade de entender as coisas de Deus, porque eles querem colocar Deus dentro de uma caixa de fósforo. Que Deus não é limitado ao homem, né? Vejam que eles estão chamando o Filho de Deus de pecador porque curou no sábado. Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Gente, ele curou um cego de nascença. O fariseu que está contestando isso nunca curou ninguém, mas está contestando o Filho de Deus porque curou no sábado. Tinha que ser o quê? Segundo? Tinha que ser terça? Tinha que deixar o rapaz cego? Ou seja, o religioso é tão cego que para ele, se o rapaz continuasse cego, era melhor. Porque ele dizia, está assim porque pecou, está assim porque seus pais pecaram, né? É maldição hereditária. Mas o próprio Filho de Deus é que realizara o milagre. E havia dissensão entre eles, porque outros diziam, se ele é pecador, como pode operar um sinal desse? Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu, que é profeta. Eu não sou muito, né? O coitado do ex-cego, o ex-cego deve ter dito assim, olha, eu não fiz teologia, eu não entendo nada disso, mas eu acho que ele é profeta, né? Ele me curou. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Ou seja, nós temos aí vários grupos, né? Os fariseus tentando enquadrar Jesus num crime religioso, né? num crime contra a religião deles. Os que achavam, não, se ele fez esse milagre, ele é alguém diferenciado. E tinha aí os judeus que diziam, isso foi armação, certamente ele nunca foi cego. Vamos chamar os pais. E perguntaram aos pais, dizendo, é este vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Nós sabemos disso, temos certeza. Mas como agora vê, não sabemos. Ou que ele tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo. E ele falará de si mesmo, ou seja, ele é de maior. Perguntem a ele mesmo. E ele falará. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus. Porque já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Veja que o poder religioso, né, é tão grande que as pessoas têm medo. Os pais do rapaz que foi curado tiveram medo. E então disseram, olha, perguntem a ele, ele é de maior. Tinham medo de ser expulso do culto, de serem excluídos. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, ele é de maior. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. E aí vem o tema de hoje. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que havendo sido cego, agora vejo. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Ô fariseu, para de passar vergonha, né? Só Jesus na causa desses fariseus. É por isso que, quando nós lemos Mateus, que vai ser o quinto livro dessa leitura, né? Vamos ler João, as 6 epístolas, depois Mateus e Marcos.
no final de Mateus, no capítulo 23, Jesus começa um discurso inflamado. Escribas e fariseus hipócritas. É o tema da mensagem. E aí, ó, ele desce além. Por quê? Ele atura esses camaradas o ministério todo, contestando Jesus dia e noite. Tudo que Jesus faz, eles contestam. São santarrões, falsos crentes, falsos profetas, pessoas que são alienadas dentro da religiosidade e não conhecem a verdadeira essência do céu, a verdadeira essência de Deus, do Evangelho e nem da lei, né, dos judeus. Tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como abriu os olhos? Olha, ele está explicando aqui pela terceira ou quarta vez. Respondeu-lhe: já vos disse e não ouvistes. Ou seja, eu já falei, vocês não ouviram, não? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós. O cego agora ficou bravo. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? O cego agora tirou onda. O ex-cego agora tirou onda. Disse: agora vocês estão querendo ser seus discípulos, discípulos dele? É por isso? Então o injuriaram. Agora os fariseus ficaram bravos. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. Mentirosos, porque Moisés não agia dessa forma, né? Eles se diziam discípulos de Moisés, mas eram religiosos, cegos, escribas e fariseus, hipócritas. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos quem é. Deixa eu lhe dizer, fariseu cego, esse é o profeta que Moisés disse: virá um profeta maior do que eu. Mas o fariseu cego diz assim: não sabemos quem é. Ele não sabe de nada mesmo. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Rapaz, esse cego, eu gostei demais dele. Aleluia, esse cego é top. Ele disse: pois é, aí que está a maravilha. Vocês que são suprassumo da lei, vocês que são os santarrões, né? Vocês que são os bispos, os presidentes, os apóstolos, não sabem de nada. E eu estou aqui, eu era cego e agora vejo. E aí? Gostei desse cego. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Olha aí, que pregação linda. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. O cego, agora ex-cego, está dando uma aula, uma coça nos fariseus. É bom demais. Gostei desse cego. 32. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu alguém abrir seus olhos de um cego de nascença. Está entendendo, fariseu? Desde o princípio do mundo não tem história. Eu sou o único. Não tem na história alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Que pregação, gostei demais desse cego. Aleluia. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer, entendeu, fariseu cego? Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós, e expulsaram-no. Olha só, com o poder que eles tinham, expulsaram o coitado do ex-cego. Que pregação desse moço, gostei demais dele. 35. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Eita glória. Aleluia. Aleluia. Jesus vê quando nós somos expulsos. Jesus vê quando nós somos rejeitados. Jesus vê quando nós somos desprezados. Aleluia. Olha que texto, irmão. Diz assim, ó. Jesus ouviu que eu tinha expulsado. E encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Então alguém chegou para Jesus e disse: olha, expulsaram ele da sinagoga. Ele testificou, falou que o Senhor não é pecador. Jesus disse: gostei dele, vou procurá-lo. Aleluia. Jesus procura todos aqueles que foram rejeitados pelo sistema humano, terreno, malvado. Ele respondeu e disse: quem ele? Quem é ele, Senhor? Para que eu creia. Olha aqui, o homem, ele não sabe, ele não é religioso.
mas ele vê algo diferente em Jesus, diz, quem é ele, Senhor? Já chama de Senhor, como eu falei na outra live, Kyrios, que é o substituto de Adonai. Os judeus chamavam o Senhor de Adonai, então no grego, quando fala Kyrios, é o mesmo peso. Quem é ele, Senhor? Então já viu que Jesus estava ali, mas ele não entendia muito. E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Jesus falou com ele da mesma forma que falou com a samaritana. Sou eu que falo contigo. Aleluia. A partir daqui, esse cego, aleluia, nunca mais será o mesmo. Ele diz assim, ó, ele disse, cadê você, João Neres, aqui? Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. Eu creio, Senhor. É claro que eu creio. E o adorou. O adorou. Aleluia. Que milagre maravilhoso aconteceu na vida desse cego. Versículo 39, estamos quase acabando. Disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Ou seja, os fariseus. Os que não veem, como você, vejam. E os que veem, ou parece que veem, sejam cegos. Os fariseus, os falsos religiosos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram, também nós somos cegos? Claro que são. Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosses cego, não terias pecado. Mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ou seja, se vocês achassem, se declarassem cego, eu perdoava vocês. Mas como vocês dizem que veio, então o pecado de vocês permanece, é maior. João capítulo 9 foi a nossa leitura de hoje. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Já lemos uma vez em 3 anos, não foi? Eita, Jesus, 21, 22, 23, isso. Em 3 anos, 1 mês e 22, nós lemos de 1º de julho de 21 até 22 de agosto, dia do meu aniversário, de 2024. Agora nós vamos ler mais rápido, porque eu estou lendo 2 capítulos por dia. E tem aquela mulher que fala, meu marido tem 2 empregos. Então, agora o pastor João André está fazendo 2 lives, mais 2 orações por dia. Que você possa estar também orando por mim, abençoando esse canal. Nós temos 2 opções. Você pode simplesmente se inscrever e recebe todo esse conteúdo 0800. Se você quiser se tornar membro do canal, tem um botãozinho aqui embaixo, membro. O membro do canal, ele escolhe um determinado valor, um valor simbólico, tem acho que de R$5. Tem 3 níveis, e aí você também vai estar sendo um mantenedor do canal para nós gerarmos muito mais conteúdo bíblico e teológico para a glória de Deus. Pai, abençoe cada um dos teus filhos que nos assiste, os conceda, ó Deus, por graça e misericórdia, uma tarde, noite abençoada. Toma a vida de cada um dos teus servos em tuas mãos. Que nós jamais sejamos fariseus cegos, mas que nós sejamos como aquele cego, agradecidos pelo milagre. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Abençoe o Brasil, abençoe Israel, abençoe a casa desse servo e dessa serva que está assistindo, em nome de Jesus. Amém.